E até um grande desafio em meio a tudo isso é sempre a questão da ética. Como que fica a ética, até tem aqueles cenários, eu lembro nas aulas de criminal, tem aqueles casos mirabolantes, né, de possibilidades, né, quem que é o culpado e tal, né, a pessoa pulou do prédio, alguém deu um tiro para cima, acertou, mas ele já ia se matar, né, então tem todo um debate, assim, também relacionado ali, em relação a essas inovações, né, o carro autônomo, ele tá ali dirigindo, atravessou 3 crianças correndo atrás de uma bola na rua. E aí, o que ele precisa fazer? Qual que é a decisão? Salvar a vida do proprietário que pagou pelo carro, que está bancando tudo aquilo lá, ou salvar as vidas das crianças que estão lá fora e, eventualmente, ocorrendo um acidente? Quem responde? É o proprietário? É o programador do carro autônomo? Então, enfim, como você vê essas questões, esses desafios éticos aí aplicados nessas questões? Eu costumo dizer que talvez o desafio maior hoje com relação à inteligência artificial e aos algoritmos seja exatamente o debate ético em torno deles. Tem um livro sensacional de uma professora americana, matemática, chamado Cat O'Neill, chamado Algoritmos de Destruição em Massa. Não posso deixar de recomendar esse livro. E essas questões éticas, elas vão muito além das decisões que devem ser tomadas por modelos autônomos como esses, que são treinados de fato dentro de uma ideia de preservação da vida sob qualquer circunstância. Mas a gente precisa pensar no treinamento de algoritmos também, por exemplo, hoje na prática, quando a gente tem questões envolvendo a discriminação algorítmica ou enviesamento do algoritmo, que é uma coisa que acontece também. Uma situação bizarra que aconteceu há alguns anos nos Estados Unidos. Em um determinado estado americano, o juiz, ele sentenciava os condenados, mas ele não fazia dosagem de pena. A dosagem de pena era feita por um programa de computador. Ele resolveu usar um algoritmo para cuidar da parte mecânica, por assim dizer, né? Seriam os cálculos para dosagem de pena. Só que ele começou a perceber que, por alguma razão, algumas penas estavam vindo diferentes das outras. Algumas penas estavam vindo mais pesadas do que as outras. Ele começou a analisar por quê e ele percebeu que todos os réus negros estavam tendo penas maiores do que dos réus brancos. E ele, mas por que isso? Por causa dos dados que alimentaram o algoritmo. Os dados que alimentaram o algoritmo foram sentenças da década de 50, 60, 70, uma época em que a segregação racial era uma realidade nos Estados Unidos. Ou seja, teve que ser feito todo um ajuste fino para que o algoritmo começasse a dar decisões de forma correta, porque o enviesamento estava ali na base de dados. Os dados conspurcaram o resultado do algoritmo. Então, quando a gente fala de ética na inteligência artificial, a gente tem que pensar o seguinte: se o objetivo da inteligência artificial é emular o comportamento humano, é emular essa capacidade de inteligência humana, essa capacidade de raciocínio, ele vai ter que levar em consideração valores morais e éticos também. Então, quando você coloca essa situação, um carro autônomo vai atropelar a criança ou vai tentar preservar a vida do dono? Esse é um enfrentamento ético que deverá ser feito por quem programa a inteligência artificial. E aí você vê como abre o leque, porque você pode levar essa responsabilidade para o fabricante, você pode levar essa responsabilidade para o pai do menor, você pode levar essa responsabilidade para várias pessoas. Então, daí a importância de você ter hoje o que está acontecendo no mundo inteiro, que são os debates com relação aos marcos regulatórios de inteligência artificial. E o maior desafio que a gente tem hoje com relação a esses marcos regulatórios é exatamente você conseguir construir um sistema em que você consiga permitir a evolução da tecnologia sem engessá-la em razão de uma série de normativas que já existem, como, por exemplo, as normativas de proteção de dados. Sim. Não existe inteligência artificial sem tratamento de dados. Então a gente tem que criar uma forma de coexistência entre a tecnologia que está surgindo e os direitos que já estão consagrados no nosso sistema. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!